Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu te convido a acalmar seu coração, direcionar seu pensamento, seu entendimento ao Senhor e reunir a sua família para juntos estarmos lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Nessa oportunidade, o nosso texto de apreciação é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Procure esse texto enquanto você procura, pause esse vídeo e retorne para juntos fazermos a leitura e a meditação. Diz assim a palavra do Senhor: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que esteja iluminando e nos capacitando a compreender a sua palavra. Oremos. Santo Deus, eterno, bendito e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor nessa oportunidade, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Santo Deus, traga o entendimento às nossas vidas, nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito para vivermos de acordo com a sua vontade. Abençoe as nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Hoje a nossa lição vai tratar sobre algo que na maioria dos relacionamentos é bem presente e alguns são marcados por isso, inclusive, que é o ciúmes. Ciúmes é uma coisa muito complicada quando a gente para observar. Hoje em dia é bem romantizado, né, a questão do ciúmes. Quando você pega as músicas que estão mais atuais, estão bombando na sociedade, você percebe que muitas falam sobre ciúmes, falam sobre como que o desejo de ter a pessoa e de não ter mais ninguém próximo a ela é algo que marca a vida. Ciúmes, em certo ponto, é benéfico para o relacionamento, mas com exageros traz muitos malefícios. E é justamente por isso que é tão importante nós discutirmos nessa oportunidade sobre os ciúmes. Nós veremos sobre como que nós podemos administrar, como que nós podemos lidar com os ciúmes. Para isso, nós estaremos apreciando essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é um capítulo que muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas. O capítulo 13 de Romanos, nem é Romanos, né? 1 Coríntios, vai estar tratando a respeito de o amor, isso é óbvio, mas não de um amor da forma conceitual como muitas vezes nós tratamos, que é a questão do relacionamento do homem com a mulher. Ele vai além disso, trata disso também, mas ele vai bem além disso. No capítulo anterior, ele está tratando a respeito dos dons da igreja. E ele vai começar a abordar que muitas pessoas estavam numa rixa, numa guerrinha dentro da igreja para saber qual era o dom mais importante, o indispensável. Alguns diziam que era o dom de línguas, outros que era o de cura, que era o dom de profetizar, de adivinhação e por aí vai. Paulo chega então ao ponto que ele diz: todos esses dons são importantes, todos esses dons são cruciais para o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Mas nós temos um que é muito, muito superior.
muito superior a todos esses. E se vocês quiserem saber a respeito dele, eu convido que vocês me ouçam a partir de agora. E aí ele inicia o capítulo de número 13, narrando qual o dom indispensável para a igreja ser uma igreja que serve a Deus, que é o amor. E a descrição que ele traz aqui nos capacita a compreendermos a respeito do que consiste o amor e de como o ciúmes não cabe muito nesse conceito, nessa descrição que ele faz a respeito do que de fato é o amor. E diante dessa, ainda que breve explicação a respeito desse capítulo, eu convido você, meu querido, minha querida, a estarmos nos voltando à palavra de Deus para nós vermos a respeito dos ciúmes, como que nós podemos dosá-lo e até que ponto ele é saudável em nossos relacionamentos. Começando pelo entendimento de que o ciúmes é um sentimento que desestrutura o relacionamento familiar. Em algumas partes da Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo ele tem zelo ou tem ciúmes pela nossa vida ou pelos que foram comprados pelo Senhor. Isso é bem verdade. O ciúmes, nesse sentido, é a ideia de cuidado, a ideia de proteção, a ideia de zelo realmente. E quando a gente para pensar nisso, a gente vê que o ciúmes, nesse sentido, é benéfico. Porque a ideia não é de não ter mais ninguém próximo, mas a ideia é de proteção, de resguardar mesmo com outras pessoas próximas. E nesse sentido, o ciúme sim é benéfico, sim é proveitoso. Porém, quando a gente olha no restante da Bíblia, como por exemplo em Romanos e em Gálatas, nós vamos ver que o ciúmes está bem atrelado com relação às obras da carne, o ciúmes exagerado. Por que é importante essa definição, esse distanciamento entre esses dois sentimentos? Porque a palavra de Deus vai tratar o amor como algo a ser almejado. E os ciúmes, da forma como nós enxergamos enquanto seres humanos, como algo a ser evitado na maioria das vezes, porque ele não capacita o relacionamento a se amadurecer, a crescer. Ele dificulta, na verdade, o relacionamento. E é por isso que a gente observa que o ciúmes ele gera inveja, que por sua vez gera conflitos e algumas vezes gera até mesmo morte. Se você já assistiu algum desses telejornais que são bem sensacionalistas, você vai observar que volta e meia tem sempre um namorado, um marido que agride e mata a esposa por causa de ciúmes, ou a esposa que faz o mesmo com o seu marido, a namorada que faz com o seu namorado e por aí vai. O ciúmes, quando ele é doentio, quando ele é sem controle, quando ele é fora de moderação, ele traz muitos prejuízos para a estrutura familiar. E muitas vezes a gente acha que relacionamento que tem ciúmes é só do marido com a esposa, da esposa com o marido e por aí vai, mas não é. A gente observa que dentro da família, muitas vezes o filho ou a filha vai ter ciúmes do pai ou da mãe, às vezes o irmão vai ter ciúme do irmão, e a gente vai vendo que esse tipo de sentimento gera, na verdade, prejuízos. Ao invés de trazer benefícios, traz muitos prejuízos para a estrutura familiar, para o relacionamento na família. E é justamente por isso, meus queridos, que a nossa lição de agora, ela tenta mostrar que o ciúmes, ele deve ser administrado e controlado, porque sem controle traz muito prejuízo para a família. Nós podemos observar isso quando a gente vê que Raquel não pôde dar filhos a Jacó, agora foi longe, hein? Não podia dar filhos a Jacó, e por isso ela tinha ciúmes de Lia. E o relacionamento delas ficava muito difícil por causa disso. Começa porque eram duas mulheres, casadas com um só homem, e se estende pelo fato de uma ser estéril e a outra não. E ela dá bastante filhos ao seu marido. E quando a gente observa isso, meus irmãos, nós vemos que não para por aí. Depois de Jacó, nós vamos ver que José, por causa dos seus irmãos terem ciúmes dele, ele foi lançado no poço e depois vendido como escravo. Nós vamos observar que em toda a palavra de Deus, o ciúme fora de controle, ele traz, na verdade, prejuízos, ele não traz benefício, ele não traz crescimento, ele não traz qualquer tipo de desenvolvimento para o relacionamento. Ele, na verdade, traz destruição e ruína, traz a degradação e a destruição do relacionamento. O ciúme, ele provoca insegurança, desconfiança, medo, ele traz tudo aquilo que deve ser evitado no relacionamento. E ele alimenta isso de uma forma que faz com que essas três coisinhas, dentre tantas que a gente pode citar, sirvam como um meio, uma ferramenta para destruir muito os relacionamentos e as famílias.
É por isso que nesse contexto que nós vimos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer para nós não ardermos em ciúmes, porque o amor, ele não arde em ciúmes. A ideia de arder, como a gente bem entende, é a ideia de estar inflamado, de estar sendo conduzido, de estar sendo consumido por causa dos ciúmes. Quem ama de fato não deixa com que o amor seja consumido, seja engolido por causa dos ciúmes. Quando a gente entende isso, a gente observa que a ideia que o apóstolo Paulo nos traz é de que os ciúmes, quando ele não é bem administrado, ele sufoca o amor e faz com que o amor ele se torne outras coisas e não aquilo que era para ser de fato. Um meio de unir as pessoas e um meio de aperfeiçoar o relacionamento. Portanto, os ciúmes, quando ele não é controlado, quando ele não é comedido, ele traz prejuízos e prejuízos às vezes incalculáveis para as famílias. Por isso, pare e observe. Se você tem controlado o seu ciúme, se você tem deixado o seu amor pelo seu cônjuge ser consumido pelos ciúmes. Pare e analise, porque o próximo passo é nós analisarmos mais a fundo a ideia do que esse ciúmes pode provocar e do que ele significa e de como ele não é tão benéfico quanto a gente pensa. O segundo ponto que nós temos aqui, o ciúmes é um sentimento que sufoca o amor. No capítulo 13 de 1 Coríntios, a gente vê que o amor, ele leva a se preocupar com o próximo. A ideia aqui é bem isso. Para a igreja dar certo, precisa-se que as pessoas tenham um amor verdadeiro, que visa o benefício do próximo, em primeiro lugar, e não o meu, não o da própria pessoa. Quando a gente observa isso, a gente vê que o ciúmes é o contrário. Eu não quero saber se o meu cônjuge, se a pessoa pela qual eu sinto ciúmes vai estar bem. Eu quero que ela me faça bem. Para me fazer bem, tem que estar longe das outras pessoas, bem longe das outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito ciumenta e eu dificilmente deixo transparecer isso porque eu controlo muito. Porque eu sei que basta uma bobeirinha ali para estourar os ciúmes, né? E quando a gente observa na palavra de Deus, a ideia do domínio próprio está bem atrelado a isso. A você, mesmo tendo sentimentos que são difíceis de administrar, você colocar eles sob controle, colocar eles realmente sobre a sua tutela, para que não tragam prejuízos, para que não saiam de controle e tragam realmente destruição para o seu relacionamento. E é por isso que muitos casais cujo o relacionamento arde em ciúmes, eles brigam tanto, discutem tanto e gritam tanto uns com os outros. É só você parar para observar. Quando você está com muita raiva, você não consegue muitas vezes controlar o que você está fazendo e muito menos o que você está falando. O ciúmes, ele tira a nossa razão, ele sufoca o amor e faz com que a razão, a maturidade, a capacidade de pensar que vem junto do amor, que é construído no relacionamento, seja substituído pela devassidão de ideias. Você começa a ter pensamentos até psicopatas, achando que a outra pessoa é sua posse e que se chegar perto dela ou alguma outra pessoa, você tem que agredir, você tem que ofender e tem que deixar claro que é sua propriedade. Isso é muito comum com os homens, mas a gente vem vendo que as mulheres também estão abraçando muito esse tipo de comportamento, de que é meu e boi no lambe e não pode chegar perto e tem que manter distância. Quanto mais a gente vê isso, meus irmãos, mais nós percebemos que o amor, ele caminha na contramão dessa ideia. O amor vai fazer com que eu entenda que a pessoa ela é livre para ter relacionamento com outras pessoas, porque eu sei e confio que a pessoa que eu amo também me ama e da forma que eu respeito, ela me respeita. Nós podemos ter relacionamentos com outras pessoas, mas o relacionamento que eu tenho de marido e mulher é só com a minha esposa, da mesma forma que ela tem esse tipo de relacionamento somente comigo. Ela pode ter outros amigos, ela pode ter outras pessoas com as quais ela conversa. Não há necessidade de ficar fiscalizando e ficar o tempo todo exigindo provas de que ela não está, de alguma forma, deixando a desejar, ou eu estar fornecendo provas de que eu não estou deixando a desejar. O amor, ele cresce quando a gente começa a entender que a minha desenvoltura nesse relacionamento é para permitir a liberdade do outro. É para permitir que o outro esteja livre. Como canta uma banda que agora eu não vou lembrar o nome, ela cita dessa forma a música. A nossa liberdade é o que nos prende, o que nos une. E nessa perspectiva, meus irmãos, a gente pode perceber que
Quando o relacionamento ele está bem maduro, quando as pessoas estão bem alinhadas nesse relacionamento, elas começam a entender que o ciúmes não é necessário. É importante deixar claro que você não pode dar motivos para outra pessoa ter ciúmes, mas é importante que você saiba lidar com os seus ciúmes também. É uma via de mão dupla, né? A pessoa não dá motivos para você ter ciúmes, não provoca os seus ciúmes, e você se ocupa em não dar motivos para que os seus ciúmes tomem conta do seu coração e faça você a tomar atitudes que não são benéficas nem para você e nem para a pessoa com a qual você se relaciona. Por isso, quando a gente olha em alguns textos como o de Cantares, no capítulo 8, versículo 6, a gente vê que o ciúme doentio é, na verdade, uma prova de que o amor não está maduro, ele não está desenvolvido. Ao contrário da paixão, que é um negócio avassalador, um negócio descontrolado, um negócio que tira completamente a nossa capacidade de raciocinar, o amor de fato, como a Bíblia apresenta, ele caminha na ideia de que a maturidade me capacita a entender e analisar os fatos, analisar a situação e saber bem o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Não é no calor do momento, não é no calor da emoção que eu vou tomar minhas decisões, as minhas atitudes. E é por isso que o ciúmes, quando ele é descontrolado, o ciúmes, quando ele não é bem administrado, ele traz sim prejuízo ao relacionamento, ele mata a beleza do relacionamento. Porque se você não confia no seu parceiro, você não confia na sua parceira, se ela falar que vai fazer a unha ou se ele falar que vai na padaria, você não vai acreditar. A gente vê isso muito com os jovens e adolescentes, quando eles estão iniciando essa fase da vida, que às vezes o namorado fala, vou jogar bola. A menina, nossa, pira, porque, nossa, ele vai jogar bola e vai estar me traindo, vai estar encontrando outra pessoa. Ou a gente vê isso com os adultos, quando a pessoa se sente traída, quando o cônjuge está dando mais atenção para uma atividade ou para algum tipo de ocupação do que com ela. E isso gera um ciúmes tão grande que faz com que a pessoa não consiga se controlar e comece a, sempre que o cônjuge está nessa atividade, a estar descarregando a sua raiva, ou o seu estresse, ou a sua indignação naquele momento. Por isso, o ciúmes é uma atividade, é um sentimento que deve ser controlado. É importante nós demonstrarmos que nós gostamos das pessoas. E o ciúmes às vezes nos capacita a isso. Mas quando ele passa a tirar a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar, ele está passando do ponto. É por isso que o apóstolo Paulo coloca, nesse capítulo de 1 Coríntios, que a capacidade de raciocinar, a maturidade, esse crescimento no relacionamento, ele se dá quando o ciúmes não arde, não engole, não sufoca o relacionamento e o amor. Por isso, quem ama, confia. Quem ama, espera. Quem ama, passa pelas dificuldades juntos. Quem ama, de fato, fala a verdade um com o outro. Por isso é importante não apenas dizer que ama, mas exercitar o amor. E aí você deve estar parando agora e falando, nossa, pastor, mas muito fácil falar aí sobre ciúmes, muito fácil aí falar sobre como que deve ser o nosso comportamento com a outra pessoa, mas e aí, como é que faz com relação ao meu ciúmes? Como é que eu vou fazer para controlar? Qual é o caminho melhor para eu estar fazendo ou tomando para estar melhorando o meu bem-estar, o bem-estar do meu parceiro, da minha parceira e estar melhorando o nosso relacionamento? Como que eu devo fazer para controlar ou para diminuir muito o meu ciúmes pela pessoa que eu amo? É o que a gente vai ver a partir de agora. O ciúmes é um sentimento que precisa ser dominado. E a gente dá algumas artimanhas, alguns atalhos que a gente pode tomar para controlar os ciúmes. Começando por verificar se o ciúmes tem fundamento. Gente do céu, o quanto de situação que a gente vê de pessoas que são ciumentas e que, na menor das circunstâncias, já cria toda uma teoria, um monte de coisas ali para tentar encontrar cabelo em ovo. Cabelo em ovo. Meus irmãos, é importante a gente entender o seguinte, nem sempre as aparências são o que de fato aparentam. Nem sempre o que parece ser é de fato. E é por isso que parte do nosso relacionamento, do nosso crescimento,
deve envolver nós estarmos preparados e dispostos a estarmos verificando antes de sair acusando e de sair realmente quebrando o pau, porque às vezes não é o que a gente está pensando. Se você pega uma conversa pela metade, você pode entender o que você quer. Se você chega em um momento complicado na pessoa, por exemplo, se a minha esposa chega e eu estou, nesse momento, abraçando o André, que está aqui comigo agora, estou abraçando o André, e ela vê a cena, ela vai tomar algum tipo de compreensão equivocada sobre a situação, sobre a cena. Então, é importante a gente tomar cuidado, é importante a gente não ser afoito, para a gente não se arrepender depois das nossas decisões e das nossas atitudes. Verifique se, de fato, aquilo que você pensa ter visto é. Se não for, baixa a bola, calma, respira e converse para tentar resolver, converse para tentar, de fato, trazer uma calmaria para o relacionamento. Por isso, antes de sair agredindo, antes de sair agredindo também emocionalmente, verbalmente a outra pessoa, converse. Dê a chance da outra pessoa se explicar. Se for realmente o que você está pensando, sente, explique por que você está descontente, tente melhorar o relacionamento se possível. Se não for o que você está pensando, você não vai ter que se desculpar com outra pessoa, porque você não foi injusta ou não foi injusto com a outra pessoa. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, verifique se de fato é o que você acha que está vendo ou que está percebendo. Converse. A conversa, o diálogo, na maioria das vezes resolve e muito os problemas e as possíveis rusgas, os possíveis problemas, dificuldades que o relacionamento pode apresentar. Segundo, vencer o complexo de inferioridade. Isso é muito comum quando a gente para observar que algumas pessoas no relacionamento se sentem muito inferiores às outras, seja em estética, seja em sentido financeiro, seja em inteligência, seja em utilidade. Meus irmãos, é triste a gente observar que muitas vezes a pessoa vai se achar inferior à outra e vai achar que em qualquer momento ela vai poder ser largada, vai poder ser dispensada, porque essa pessoa vai encontrar alguém melhor, alguém que seja mais capacitado do que si. E isso, meus irmãos, faz com que a gente viva com medo o tempo todo. E aí o ciúmes, ele realmente faz com que a gente, por se sentir inferior, comece a entender que qualquer pessoa que a gente julgue capacitada se aproxima da pessoa que a gente gosta, da pessoa que a gente ama, é uma ameaça, é um risco a nós. Mas algo que a gente aprende é que se a pessoa escolheu a gente para estar com ela, ou no caso te escolheu para estar com ela, é porque de fato ela gosta de você. Pode parecer absurdo para você a concepção de que alguém vai te escolher em detrimento de outras pessoas, mas ocorre. Eu costumava brincar muito com os meus amigos que eu não podia deixar a Sabrina ficar consciente, né, da escolha que ela estava fazendo, porque senão ela ia escolher outra pessoa. Mas o que acontece, meus irmãos? Quando a gente para observar, tem características em mim que agradou a minha esposa. E ela falou, não, eu quero esse cara para mim. Da mesma forma que tem características nela que me agradaram, eu falei, não, eu quero essa moça para mim. Então, quando a gente para observar isso, a inferioridade, ela pode estar presente só na nossa cabeça. Às vezes nem é tão inferior assim em algum ponto, e a gente acha que é. Se você não se valoriza, fica muito complicado de você valorizar o outro, porque você começa a só querer isolá-lo, não tá junto, mas ter como posse. E aí o relacionamento começa a ficar tóxico, começa a ficar abusivo e começa a caminhar para uma deteriorização, para a destruição desse relacionamento. Por isso, se você se sente dessa forma, sente com seu parceiro, sente com a sua parceira, converse, seja franco, seja direto, seja bem claro para demonstrar como que você se sente. Através do diálogo, vocês vão começar a enxergar algumas possibilidades. Se for preciso procurar alguma ajuda profissional para tratar isso, procure. É um investimento que você faz não apenas em você, mas também no seu relacionamento. Terceiro, desenvolver a confiança no outro. Isso é muito complicado quando o outro já deu motivo para desconfiança. Isso é bem complicado.
Mas quando o outro ainda não deu motivos, você ficar desesperado, você ficar enraivecido por causa dessa situação que não existe, faz com que você tenha prejuízos. Isso nos leva lá novamente na primeira parte desse ponto, que é averiguar, que é realmente estar conferindo se aquilo que você imagina estar acontecendo, se de fato está acontecendo. Isso, meus irmãos, nos faz parar para observar que muitas vezes o que está fazendo a gente enxergar alguma coisa é o ciúmes e não necessariamente o que a outra pessoa está fazendo. Por exemplo, não, porque o meu marido na pandemia engordou e antes da pandemia ele não estava tão gordinho. Então quer dizer que ele estava mais bonitão, se cuidando mais para outra pessoa antes da pandemia. Agora que não pode sair para ver essa pessoa, ele está desleixado. Mas vamos combinar, né? Quem não deu engordada boa aí na pandemia é porque estava furando o isolamento social, né? A gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, para observarmos que nem sempre o que a gente imagina é o que de fato está ocorrendo. Eu já falei várias vezes isso nesse estudo, mas é porque o ciúmes, na maioria das vezes, é baseado nisso. É no que as aparências demonstram. E nem sempre as aparências são corretas. A gente tem até o ditado, né? As aparências enganam. É por causa disso. É porque às vezes parece, mas não é. Por isso, desenvolva uma confiança no seu parceiro. Desenvolva uma confiança no seu parceiro. E fica como dica para aqueles que estão namorando, estão pensando em se casar no futuro. Se você não consegue confiar no seu parceiro, se você não consegue desenvolver essa confiança com ele, comece a tratar agora ou encerre o seu relacionamento. Você que já está casado, você não tem essa opção não. Comece a desenvolver a confiança que vai ser melhor para vocês. Mas se você ainda não está casado, é o momento de você observar isso. Se você consegue confiar, ótimo, desenvolva a confiança. Se você não consegue, tente tratar. Se você não conseguir, o relacionamento trará muitas dores de cabeça a você. Por isso, vocês que já estão casados, nós que já estamos casados, precisamos desenvolver uma confiança no nosso cônjuge. Se você prometeu diante de Deus e das testemunhas no seu casamento que iria amar, respeitar e tal mais, comece a fazer isso. A confiança é uma parte do respeito, é uma parte daquilo que você prometeu fazer em relação ao seu cônjuge. Não desconfie de tudo, não desconfie até da sua própria sombra. Comece a desenvolver a confiança no seu cônjuge, naquela pessoa que é seu parceiro, seu companheiro de batalha. Quarto lugar, compreender o temperamento do outro. Isso aqui é muito complicado quando as pessoas são muito, muito diferentes. Eu sou uma pessoa que sou muito tímida. Sou uma pessoa bastante tímida. E eu tento compensar isso conversando muito, falando muito. Então, eu chego no lugar e estou meio envergonhado, meio tímido ali. A primeira coisa que eu tento fazer é procurar alguém que eu possa conversar para não me sentir tão isolado. Já outras pessoas preferem ficar isoladas de tudo, porque são tímidas demais até para tentar fazer isso. Mas tem pessoas que eu não sei como que Deus abençoa uma pessoa dessa, que ela simplesmente chega no lugar e conversa com todo mundo, interage com todo mundo, não se sente desconfortável, e para ela é a coisa mais comum do mundo. E você sabe qual que é o problema? O problema é que, normalmente, uma pessoa muito tímida casa com uma pessoa muito desinibida. E aí é que o bicho pega, é aí que a situação começa a ficar complicada. A Sabrina ela tem mais facilidade de conversar com os outros do que eu. Então, é tranquilo. Só que eu tenho mais facilidade das pessoas chegarem para conversar comigo do que para conversar com a Sabrina. Então, aí já tem algumas circunstâncias que, para uma pessoa que é ciumenta, é complicado. É bem complicado. Porque hoje em dia, até se um homem chegar para conversar com seu marido, é complicado, né? Às vezes tem algum tipo de interesse. Mas aí o que acontece? Se você não consegue compreender o temperamento do seu marido, ou se você não consegue compreender o temperamento da sua esposa, você vai ter ciúmes sempre. Porque se você chega no lugar e a sua esposa fica quietinha, não quer conversar com ninguém, você vai falar assim, nossa, deve que ela viu alguém aqui que está constrangendo ela, que chamou a atenção dela, ela não quer ficar dando muita bandeira. Então, estou com ciúme, estou bravo. Ou, se for no caso de ser uma pessoa que conversa mais, você vai chegar e falar, nossa, mas ela está muito soltinha, quer dizer então que tem alguém que chamou a atenção dela aqui. Então agora eu estou com ciúme, estou bravo. É importante você perceber essa ideia do temperamento, de como essa pessoa é, para você evitar discussões desnecessárias. Por isso,
Antes de casar, abre o olho. Perceba mesmo como é o temperamento da pessoa e vê se dá para você tolerar. Se der para você conviver, ótimo. É um indício muito positivo de que o casamento ele vai ter menos problemas de relacionamento em relação a temperamento. Se você não consegue lidar, repense, porque depois de casado, a situação pode não ser da forma como você esperava e trazer muitas complicações. Por isso, a questão dos ciúmes em relação ao temperamento, ela é tratada quando você explica, quando você conversa, dialoga para resolver o problema. Não quando você fica de bico, não quando você fica enraivecido, mas quando você demonstra, através de palavras, que você não está satisfeito, sem ofender, mas sendo sincero. Analise bem o temperamento e preste atenção antes de você tomar qualquer decisão para não ser injusto, para não ser de alguma forma injusto com a pessoa que você ama, que está próxima a você. Okay? Quinta coisa que a gente tem que observar, tornar-se altruísta. Isso aqui é complicado. Quando a gente casa, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, agora a mulher é minha e o marmanjo não pode nem olhar. Se eu passar na rua e alguém olhar, eu vou ter que descer a porrada, porque é minha e ninguém pode olhar. Meu irmão, a situação é bem diferente disso aí, né? Se você casou com uma mulher que você considera bonita, então, é bem complicado. Porque quando a gente para observar, o ciúme ele parte da ideia de que é posse. Quanto mais cedo você entender que a esposa é sua, mas apenas para você cuidar, porque ela pertence a Deus em primeiro lugar, a situação já vai mudar para você. Nós nos tornamos altruístas quando nós entendemos que a gente não precisa ter ciúme de outras pessoas do mesmo sexo que nós em relação à pessoa que nós amamos. Nos tornamos mais altruístas quando nós percebemos que, de fato, as pessoas que são amigas da pessoa que nós amamos, elas podem ter relacionamento com essa pessoa. Elas podem ter relacionamento com a pessoa que nós amamos. A gente vê isso muito quando o marido não gosta que a sogra tenha acesso à esposa, que o cunhado tenha acesso ficou complicado, né? Que o cunhado tenha acesso à esposa, que de alguma forma o pai tenha acesso à esposa e por aí vai. Meus irmãos, quanto mais nós entendermos que o amor faz com que a gente seja desapegado nesse sentido de que a outra pessoa também tem vida, a outra pessoa também tem relacionamentos, mais cedo vai ser para a gente mais fácil, mais cedo vai ser para a gente conseguir lidar com esse tipo de situação. Por isso, a melhor forma de você ser altruísta é você entendendo que você só cuida, que o dono, na verdade, é Deus. Quando você desvencilhar a sua perspectiva de que você é dono e que aquilo é sua posse, você vai ter capacidade de entender que não é da forma como você pensa, não é da forma como você analisa a situação. Desapegue nesse sentido. Não se sinta como dono, como proprietário. Você é apenas um mordomo. Faz parte da mordomia cristã também. Sexta coisa, distinguir o ciúme natural do ciúme doentio. Eu falei até agora que os ciúmes tem que ser controlado, né? É porque os ciúmes, até um certo ponto, ele serve até para dar uma apimentada no relacionamento. Porque, cá entre nós, né? Saber que alguém tem ciúmes da gente faz a gente sentir até mais bonito no dia, até melhor. Mas quando o ciúmes, ele não é só essa questão de que, nossa, você estava bonito demais, tinha uma mulher lá olhando para você, eu não gostei. Isso é um ciúme natural, um ciúme positivo. Mas agora, tem uma mulher ali que está te olhando. Não, está errado, vou lá tirar satisfação. Já se tornou doentio. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o nosso relacionamento, o nosso compromisso é com a pessoa que nós nos casamos. Se o fulano, o ciclano, a beltrana tá com interesse ou de alguma forma, enquanto o nosso cônjuge estiver fiel a nós e estivermos alinhados nesse sentido de sinceridade, nós não precisamos nos preocupar em relação a isso. Se a terceira pessoa, de alguma forma, tentar interferir no relacionamento, aí já é outra coisa. Mas só nesse primeiro caso que eu apresentei, nós podemos resolver conversando. Olha, eu percebi que a fulana estava olhando para você e eu não gostei muito disso não. Abre o olho, tenta afastar mais dela, ou tenta deixar claro para ela que você não tem interesse porque o seu compromisso é comigo. Aí sim é uma separação boa do que é um ciúmes natural de um ciúmes doentio. É importante deixar isso claro
E é importante nós estarmos dispostos a aprendermos isso para melhorarmos o nosso relacionamento, para melhorarmos a forma como nós estamos nos relacionando. Ciúmes doentio, como o próprio nome já diz, é doença, não traz qualquer tipo de benefício para o relacionamento. E por último, pedir ajuda a Deus. Isso eu posso falar com propriedade, porque a forma de vencer os meus ciúmes é pedindo ajuda para Deus. Deus, diminui meus ciúmes, me ajuda a ser mais concentrado, a ser mais sensato, mais centrado na forma de ver as coisas, para que eu não cometa injustiças, porque eu sei que a minha esposa é uma esposa fiel, em primeiro lugar, ao Senhor. Então, não tem por que eu ficar me preocupando. Isso ajuda bastante, meus irmãos. Quanto mais cedo a gente começa a depender de Deus, até mesmo nisso, mais cedo a gente começa a entender que o relacionamento pode ser bom quando a gente para das neuras. O ciúmes é uma carga que você não precisa carregar no seu relacionamento. É um peso que você não precisa de forma alguma trazer para o seu relacionamento. O ciúmes, quando ele é bem controlado, ele faz com que o relacionamento se torne bonito. O ciúmes, quando ele é descomedido, descontrolado, avassalador, ele traz muitos prejuízos e até mesmo o término desse relacionamento, o fim desse relacionamento. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, enquanto servos do Senhor, nós precisamos sempre analisar o nosso coração e ver que cada sentimento nosso está de fato alinhado com a perspectiva que Deus deseja. O que estiver fora desse alinhamento, nós precisamos corrigir, precisamos mudar. E é por isso que, nessa perspectiva, o ciúmes descomedido, o ciúmes doentio, deve ser evitado. Eu sei que eu falei várias vezes nesse estudo que o diálogo resolve, mas é porque resolve mesmo. Na grande maioria, na maioria esmagadora das vezes, o diálogo resolve e muito a questão dos ciúmes. Converse com o seu cônjuge, converse com o seu parceiro, com a sua parceira e veja como a conversa vai ajudar e muito a resolver muitos desses problemas. Peça a Deus em oração, peça a Deus direção para que você possa estar corrigindo os seus ciúmes se ele estiver fora de controle, se ele estiver fora da forma que é benéfica para você e para o seu cônjuge, para o seu parceiro ou parceira. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Te capacite a entender que o amor ele não precisa ser dominado pelos ciúmes, mas que o amor maduro ele nos conduz a dominarmos os ciúmes e a demonstrarmos de outras formas que nós de fato amamos e valorizamos a pessoa que está conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque diante do Senhor sua vida, o seu coração e também o seu cônjuge. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, oramos agradecidos pela oportunidade que nós tivemos de juntos estarmos conversando sobre a sua palavra. E, Senhor, nós pedimos a Ti, neste momento, que sonde os nossos corações, nos capacite a identificarmos onde não está da forma como o Senhor se agrada, da forma como traz realmente prazer ao Senhor. Santo Deus, que todo o indício de ciúmes desregrado, descomedido que age em nossos corações, que o Senhor esteja retirando, ó Pai. Nos ensina a resolver os nossos problemas através do diálogo, as nossas desavenças através da conversa, e que nós entendamos que a agressão, ó Pai, ainda que apenas verbal, ela não é benéfica para o nosso relacionamento. Santo Deus, nos dê um coração como o seu, ó Pai. Nos capacite a cada dia a amarmos as pessoas ao nosso redor e nos ensine a entendermos que o amor, ele é maduro o suficiente para não deixar os ciúmes reinar. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Que os ciúmes entre vocês, entre nós, seja realmente controlado da forma como agrada a Deus. Um forte abraço e fique com Deus.